Cara, esse Soteldo que você tá falando não é o Soteldo que eu vi recentemente. No Santos, pô, eu esperava que ele ajudasse mais o Neymar, mas o cara não conseguiu jogar, pô. Esse Soteldo que eu lembro é um Soteldo que não sei se ele pode ajudar tanto assim, no sentido de ser uma grande contratação. Queria botar um assunto na mesa, rapaziada, a respeito aí das possíveis contratações do Fluminense. A gente tem visto muitas notícias, parece que o Soteldo vai fechar. Então, queria pedir primeiramente a opinião do Fernandão aí a respeito e mais informações também, que eu sei que ele está sabendo mais ou menos como anda aí as transações. Então, vamos trocar essa ideia agora. Mano, eu tava reclamando aí, né, que o Fluminense estava sonhando com o Neymar, sonhando com o Cristiano Ronaldo, sonhando com, enfim, a repatriar o André, o próprio Léo Jardim, enfim. O Fluminense aí parece que se movimentou, né? O Renato Gaúcho deu o aval, falou que o Soteldo dá trabalho, mas dá mais trabalho para o adversário. Então, assim, falou que ele consegue segurar o Diabo Louro. E parece que o Fluminense aí vai fechar com o Soteldo, né, cara? É uma posição que trouxe o Canóbio no início do ano, mas o Soteldo joga mais do que o Canóbio. O Soteldo, pô, vai fazer uma fumaça ali. Porra, ele já não trabalhou com o Renato no Grêmio? Já, então, foi a última grande fase dele. Só que o É Grêmio não mesmo? teve bala na agulha para contratar. Aí ele voltou pro Santos. Exatamente. E, inclusive, foi um pedido do Renato Gaúcho, o próprio Soteldo, não foi não, Fernandão? Pô, não, e se ele no Flamengo fez o Michel jogar, ele no Fluminense vai fazer o Soteldo, pô, Soteldo, Arias e Germancano, se o Germancano voltar a brocar gol, filho. Bota aí, assusta já, pô, Mundial já deixa o Fluminense fortão pro Mundial, hein? É mesmo. Pô, A gente que fez a simulação já vai até dá até vontade de fazer de novo para simular o Fluminense um pouco mais forte. Naquelas Vagar do oitavas Borussia. ali. Não, pô, mas assim, acho que é a contratação maneira, continua faltando o 9, por isso que eu falei o Germancano voltar fazendo muito gol, né? Porque ele tava lesionado, o Everaldo também não tava conseguindo ir bem, a torcida tava pedindo um camisa 9. E além do Soteldo aí, tem mais jogador aí na mira, né? No radar tricolor. O Mário Bittencourt ficou maluco, hein? Chegou nos Estados Unidos com o cartão black dele, Platinum, já tá querendo passar tudo no crédito. tô O sabendo. Dória, que foi zagueiro do Botafogo, né? Teve na Europa também, teve no México muitos anos. Parece que o Fluminense tem interesse na contratação dele, o jogador parece que também tem interesse em vir. É o zagueiro canhoto, né? Que o Fluminense dizia que precisava lá para poder disputar a vaga com o Freitas. E, pô, que eu me lembro do Dória, o Dória era bom de bola, mano. Metia uns gols, xerifava na zaga, Dória e Thiago Silva é uma zaga maneira. Ele tá Cara, o com quantos Dória. anos, Fernandão? Tá com 30. 30. Pô, eu É que achava ele que ele surgiu tava no mais Botafogo com velho. 18, moleque. Ele surgiu no Botafogo com 18. Aquele já era Ele jogou careca e muito parecia tempo velho. no. Já Jogou no parecia que tinha uns 30 na época, né? Ele jogou Isso, muito tempo no Olympique de Marselha, pô. isso, eu me lembro dele lá. Agora ele Aí tava ele no Mas Atlas aí, do México, não é isso? Isso, mas antes ele isso. teve no Santos Laguna, se eu não me engano, uma Só que o época. Laguna um tempão. Foi Ficou até uns capitão. anos. Aí agora tá no Atlas. A questão, como sempre, né, na questão do Dória, é o Fluminense acertar com o clube, né? Uhum. Então, assim, tem que ver se o Atlas aí, quanto o Atlas quer e como é que o Atlas vai aceitar receber, né? O Fluminense É, tá pagando cara, estilo Carlinhos das Casas Bahia. eu vou te perguntar, cara, qual das duas transações aí você acha que tá mais avançada? Mas antes Ah, o disso, Soteldo. só para não Uhum. deixar passar batido, cara, eu gosto muito do futebol do Soteldo, tá? Eu acho que é um estilo de jogo raro aqui no Brasileirão. Rapaziada, um papo rápido e importante. Não deixa de dar o like e se inscrever. E um detalhe importantíssimo: nosso parceiro Rodrigão está em Los Angeles agora. Então ele vai fazer a cobertura de um jogo ou outro do Mundial, mas a gente vai ter muito conteúdo em loco e tudo mais. Então se inscreve para poder acompanhar aí que vai sair durante esse Mundial de clubes todo aí, porque a gente tem vários jogadores que jogam pelas pontas, de velocidade e tal, mas não vejo jogadores no estilo do Soteldo e assim, o salseiro que ele faz, cara. O Soteldo dá muito trabalho, assim, pô, me recordo várias vezes ele deixando diversos marcadores no chão. Então, assim, tem uma especulação que o Fluminense teria que desembolsar na casa de 50 milhões de reais. Queria também saber se procede. Aí eu não sei se Saudável. ele vale tudo isso, mas, cara, é um jogador que chegaria para agregar muito, muito. Melhor do que o Canóbio, na minha visão. Porra, eu não entendo porque, tipo, é meio que pelo nome, né? Porque, cara, esse Soteldo que você tá falando não é o Soteldo que eu vi recentemente. No Santos, pô, eu esperava que ele ajudasse mais o Neymar, mas o cara não conseguiu jogar, pô. Esse Soteldo que eu lembro é um Soteldo que não sei se ele pode ajudar tanto assim, no sentido de ser uma grande contratação. Talvez ele dê certo com o Renato, mas é jogador pro elenco, pô. Ele vai disputar a vaga com o Canóbio, mesmo assim. Mesmo sendo com a bola no pé, ele é mais habilidoso e tal, mais diferenciado. Ele é diferenciado, né? Mas ele vem numa. Rapidamente,
vem numa fase ruim. Não, sim, rapidamente, antes do Fernandão falar, eu acho que o que faz ele não estar tão bem é a fase do Santos, que é horrível. Eu acho que, de repente, um cenário melhor, ele volta a desempenhar, porque se você acompanhar individualmente, ele não tem jogado tão mal no Santos. Eu acho Mas que a fala aí, fase do Fernandão. Santos tá horrível por causa de jogadores como o Soteldo e outros que eram pra estar rendendo e não renderam. Acho que ele não tá muito afim, mano. Ele já até pediu pro Santos para poder meter o pé, tá ligado? Então, assim, eu acho que o negócio vai acabar rolando e eles vão aceitar parcelar em mais vezes porque o atleta não quer ficar, entendeu? Eles não vão querer um atleta que não quer ficar, claramente. Agora, se os valores forem isso mesmo, né? Porque dizem que o Santos tem metade dele e outra metade é de um clube, salvo engano, do México, de um clube de fora do país. Cara, 50 milhões e 50% do Soteldo é caro pra caramba. Muito. Aí é muito Sim. caro. Aí ele tem que chegar para resolver mais. E assim, aí já começa a ficar preocupante. Tem que ver de verdade quanto é mesmo esse valor aí a ser desembolsado, né? Isso aí só depois que confirmarem que o pessoal divulga. Mas por esse valor eu acho caro. Eu ainda priorizaria um 9, até porque já teve um investimento no Canóbio. E rapaziada, é porque o Keno tá dando um miguezinho firme, tá? Porque o Keno ainda tá no Fluminense. O Keno também é driblador igual o Soteldo, chuta no gol, deixa o adversário sentado no chão. Só que o Keno está mais no departamento médico do que em campo, né? E o Soteldo esse ano também já teve algumas lesões. Se pá, ele vem para revezar com o Keno no departamento médico. Pode ser. E chance de chegar realmente entre esses dois jogadores que a gente falou, Soteldo e Dória, que você trouxe uma informação que é verídica, mas que não está sendo muito divulgada, né, cara? Que é o do próprio Dória também. Então, Ah, isso aí é porque as coisas começam com rumor, né? Começa com uma consulta, que ninguém liga para receber, não, né? Ninguém vai ligar sei lá, pro Vasco para fazer a contratação pro Vegete, pro Flamengo para fazer a contratação com o Pedro, sem ao menos ter consultado o jogador. Pô, tu quer vir? Porque depois tu acerta com o clube, o cara fala, quê? Então, assim, tem que falar com o empresário do jogador, não diretamente, às vezes, com o jogador, mas com o representante, com o empresário, for algum familiar, só dá aquele papo de, tipo, interessa? É um passo maneiro na carreira? Então, assim, eu acredito que esteja nessa fase embrionária. Eu acho que no caso do Dória, o maior empecilho é o fato do Atlas querer alguma compensação, né? Então, assim, e os mexicanos não têm essa moral do Santos que vai deixar pagar parcelado, tá ligado? Os mexicanos vão querer em dólar e à vista, filho, que os No caras lá Pix, trabalham né? assim. cara, É. sobre o Soteldo, eu acho que amanhã já vai estar fechado esse acordo e talvez já sendo apresentado no dia seguinte. Eu acho que vai ser agora, já A agora. O esposa Soteldo já dele tá... postou na rede social. Olha só o Léo Dias aí. O Nicolau falou que ia ter Léo Dias aí, caso Léo Dias aí. Léo Dias que informou. A esposa dele falou: próxima parada dos Estados Unidos, uma parada dessa. E quem é que tá lá? Ilusão. Eita! Então, Olha, Eita! e sobre o Fernandão, Dória? Fazer um questionamento aqui, cara. O Dória é grande contratação, você considera? Porque a gente fala o nome Dória, pô, a gente tem na memória, né? A grande fase dele no Botafogo, ele foi pra seleção naquela época, depois foi pro Olympique de Marselha e sumiu. Sumiu. A gente nunca mais ouviu falar do Dória. De vez em quando aparece um rumor de que ele vai para algum time brasileiro, ele nunca vai, porque os times do México também não liberam. A gente não sabe se o. A gente não conhece muito bem o futebol mexicano. Sabe que tem uns três times ali que vêm superando os times brasileiros até no Mundial, como o Pachuca. Mas a gente não sabe como é o Santos Laguna, como é o Atlas. Então a gente não sabe se o Dória vem em grande fase, se é um grande zagueiro, se ele vai ser um cara que vai trazer uma disputa ali na zaga do Fluminense, né? Se ele vai ser realmente ser titular ou vai só para compor o elenco. A gente não sabe como tá a situação do Dória. não, eu acho que ele vem para ser titular pelo simples fato do titular ser um cara que veio do Alianza Lima do Peru. Então, eu acho que duvido que o Atlas seja pior do que o Alianza Lima do Peru e que a Liga Mexicana seja pior do que a Liga Peruana. E acho que É, assim, ele não virou o zagueiro que se esperava, porque como o Nico até mandou aí mais cedo no vídeo, ele falou, cara, quantos anos ele tem? 30 só? Achei que ele era mais velho. É porque ele surgiu no Botafogo com 18, sendo, porra, o cara da zaga do Botafogo. E aí todo mundo imaginou que fosse ser um zagueiro de seleção brasileira, um zagueiro de jogar num grande europeu. Até jogou no Marseille, que foi um campeão, né, continental, mas assim, não, sem muito brilho. Depois acabou indo para o México. Acho que ele vem para ser titular assim com tranquilidade. bota fé. a respeito do Dória, eu concordo também. Eu acho que, apesar de eu não. Tem que ser sincero aqui, não tenho acompanhado muito, mas o pouco que eu pesquisei e o pouco que eu lembro dele jogando, eu acho que é um zagueiro muito seguro e hoje em dia muito mais experiente. Eu tinha visto que ele estava com 34, 35,
Mas igual o Fernandão falou, ele já tinha uma cara de velho, careca e tal, com Benjamin 25, Button da 24. zaga. Exatamente. Hoje em dia, cara, deve estar jogando muito bem, realmente. Tudo indica para isso. Vamos torcer, né? Pô, seria bom um zagueirão no Flu, porque o Flu com aquele Freitas lá não dá, né? Pô, esse maluco é muito ruim, mano. Thiago Silva vai até dormir mais tranquilo. Vai até falar, renovo mais um ano, que agora pelo menos eu não vou ficar careca. Toda vida eu tenho que arrancar os cabelos, porque o Freitas é maluco na marcação. O Dória e Thiago Silva ia ser, pelo menos de nome, assim, uma zaga É que um dá medo. zagueiro canhoto, um zagueiro destro, dois zagueiros experi, um zagueiro de força, um zagueiro técnico, um zagueiro mais alto. Pô, essa zaga aí ficaria maneirinha, pô. Concordo, concordo. Rapaziada, um Gosto papo mais, rápido ó, aqui. gosto mais dessa contratação do que a do Soteldo, porque a do Soteldo já tem o Canóbio. Foi mal, Nico. Vai lá. Nada, pô. Rapaziada, um papo rápido e importante, sem interromper a live. Não deixa de dar o like e se inscrever. E um detalhe importantíssimo: nosso parceiro Rodrigão está em Los Angeles agora. Então ele vai fazer a cobertura de um jogo ou outro do Mundial, mas a gente vai ter muito conteúdo em loco e tudo mais. Então se inscreve para poder acompanhar aí que vai sair durante esse Mundial de clubes todo aí. Os times já estão chegando nos Estados Unidos. Então é isso. Deixa o likezão, se inscreve e vamos para a resenha aí. Isso aí.